Fala pessoal, como vocês estão? Hoje vamos falar de ciclo, vamos falar de Bitcoin e altcoin. A gente vai falar de um prazo um pouco maior. Vamos dar uma olhada, ver como está aí o mercado em médio prazo. A gente está muito focado em curto prazo, análisezinha de 1 hora, 4 horas, gráfico diário. Hoje quero trazer aqui para você uma análise mais para médio prazo, para a gente entender sobre o ciclo, o que mudou dos ciclos passados para esse ciclo e o que esperar desse ciclo ainda. Será que de fato o início é o bear market? Será que o ciclo acabou? Hora da gente já sair, realizar, vender tudo? Ou talvez esperar um pouco mais, tá bom? A gente vai falar sobre isso e se fizer sentido para você, se te ajudar de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal. Vai ser sempre esse o foco aqui no canal, tá? Sempre tá te ajudando da melhor forma, trazendo conteúdo para que você consiga aí aproveitar o mercado cripto e ganhar dinheiro de alguma forma, tá bom? Então vamos lá, que hoje tem muita coisa para a gente estar dando uma olhada, principalmente sobre ciclos de mercado e o que está acontecendo aqui com o Bitcoin. E antes de virmos aqui para o gráfico, entender o que está acontecendo no gráfico de Bitcoin, entender sobre todos esses desenhos que está aqui na tela, inclusive tem um vídeo só falando sobre essa minha teoria que está aqui na tela, como vocês podem ver, e depois vocês podem ir aqui no canal e ver o vídeo que preparei só falando sobre essa teoria aqui, tá? Mas antes disso, vamos dar uma olhada e ver o que está acontecendo com o mercado como um todo. Tem algumas notícias aí que a gente precisa ficar atentos. Já passei aqui para vocês algumas notícias, mas sempre gosto de começar com o fundamento. O que está acontecendo com a macroeconomia para a partir de então a gente ir para gráfico. O gráfico vocês sabem que é subjetivo, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada lá na frente e depois entender o que vai acontecer ali a partir da análise gráfica, tá bom? Isso daqui é muito importante a gente estar acompanhando a guerra de tarifas e o porquê afeta o mercado cripto essas tarifas, tá? As tarifas, as taxas que estão sendo impostas ali para a China, os Estados Unidos e Canadá já negociou, Estados Unidos e México já negociou, eram as duas maiores taxas que a gente tinha agora, a gente tem a taxa de 10% sobre a China, mas o Xi Jinping já também colocou ali, teve ali a sua medida para o Donald Trump, para essas taxas, e também deu um prazo para o Donald Trump voltar atrás. Existe a possibilidade de negociação? Na minha opinião, essas taxas nada mais é do que uma tentativa de chamar esses países para um negócio. E o Donald Trump conseguiu que ele tem interesse. Por exemplo, ele já conseguiu ali com o México mais de 10 mil soldados para ficar na fronteira, que é o que ele tinha interesse, para monitorar ali e tentar conter a grande entrada de drogas ali para os Estados Unidos e também lá no Canadá. Ele já conseguiu o que ele queria. Agora, ele tem algum interesse em outra coisa com a China que não é esses 10% em específico. Na minha opinião, pode haver uma negociação, ele vai conseguir o que ele quer e depois a gente já acaba com essa história de taxação e tarifa e o mercado continua o seu movimento aí à medida do que vem acontecendo, mas tem uma coisa muito importante que você precisa ficar atento e eu vou estar mostrando aqui para você e ninguém está falando sobre isso, tá? Que é o que está acontecendo ali sobre a dívida dos Estados Unidos. A dívida dos Estados Unidos, eles vão precisar ter uma dívida vencendo de 9,2 trilhões, vencendo agora em 2025, e a gente precisa ficar atento sobre isso, tá? Na live de sábado a gente vai comentar mais sobre a dívida dos Estados Unidos. Hoje eu vou só mostrar um contexto aqui para você do que está acontecendo sobre a dívida, porque a próxima movimentação do mercado e o que vai impactar aqui no mercado no curto prazo vai ser isso daqui, ó. Isso daqui vai ser a próxima notícia que vai impactar no mercado no curto prazo. Agora, ninguém comentando, poucas pessoas falando sobre a dívida dos Estados Unidos e o vencimento de 9,2 trilhões, mas isso vai impactar no curto prazo assim que esfriar essa notícia ali de taxação e tarifa para a China agora, né? Agora a gente só tem a China em taxação, tá? Então, isso daqui é muito importante. A gente está falando de uma dívida de 36,2 trilhões com vencimento de 9,2 trilhões agora para início de 2025. A gente vai ver o que os Estados Unidos vai fazer com essa dívida. Vai refinanciar? Será que vai tentar pagar de alguma forma? Pagar, muito difícil, porque a gente sabe que os Estados Unidos não está produzindo o suficiente para pagar todas as dívidas deles, eles podem refinanciar de alguma forma e daí é que está o impacto para o mercado. A gente vai ficar de olho nisso daqui, tá bom? Depois a gente tem mais uma notícia importante aqui, projeto de lei sobre criptomoedas e stablecoins serão aprovados nos próximos 100 dias. Isso daí foi falado lá na coletiva de ontem, inclusive não falaram muita coisa na coletiva, esperava que fosse dito coisas mais importantes, que saísse ali coisas mais palpáveis, ideias mais palpáveis, mas não saiu praticamente nada demais do que a gente já imaginava.
E daí o mercado não reagiu muito bem, com o Bitcoin voltando para 96 mil dólares por unidade. Mas isso daqui é muito importante a gente ficar de olho, que é eles falando ali da possibilidade de sair nos próximos 100 dias. Ou seja, nos próximos 3 meses, ainda esse trimestre, a gente pode ter os Estados Unidos criando ali a sua reserva. Eu tinha mostrado em vídeos anteriores a possibilidade que era de 16% ali no Polymarketing, que é um site de aposta. As pessoas estavam apostando e acreditando que poderia existir 16% de chance de sair nos próximos 100 dias e a grande maioria acreditando que não fosse sair ainda esse trimestre, mas eles já estão falando, criando força-tarefa e tudo mais. Então, talvez saia aí a reserva de Bitcoin nos próximos 100 dias, tá, pessoal? Então, isso daqui é muito importante a gente ficar de olho e se acontecer, vai acontecer lá no finalzinho do trimestre, mas não deixa de ser importante para a gente estar acompanhando. Quando eu venho aqui para ciclo, aqui é que entra a parte de ciclo, a gente vai tentar entender o que está acontecendo com os ciclos do mercado cripto, com os ciclos do Bitcoin, ver o que aconteceu no passado para entender o que está acontecendo agora. Será que faz algum sentido o que está acontecendo? Será que conflui? E olha só o que aconteceu aqui no ciclo passado, tá? No ciclo passado, no pós-halving, a gente vai analisar o pós-halving do ciclo passado, a gente passou por esse momento aqui, que foi um momento de lateralização de mercado, o mercado ficou um pouco mais parado, e depois, lembrando, tá? Isso daqui a gente estava em pandemia. Isso daqui era momento de pandemia. Porém, a gente tinha especificações diferentes. A gente tinha uma taxa de juros bem menor. A gente tinha as incertezas, sim, tinha incerteza, mas a taxa de juros era menor e mais interesse sobre renda variável. Bitcoin subiu no mês de janeiro encontrando o topo e depois a gente teve sim uma correção de aproximadamente 30% no Bitcoin no finalzinho do mês de janeiro para fevereiro, tá? Depois, no mês de fevereiro, daí sim a gente teve mais um pico de volatilidade e valorização para Bitcoin até o mês de março. Depois a gente vai ver lá no gráfico o que está acontecendo. Eu acredito que também pode acontecer a mesma coisa nesse ciclo. A gente está tendo um pico de volatilidade, correção ali de 15% aproximadamente, isso para Bitcoin. As altcoins é outra história. E depois a gente pode ter esse pico de volatilidade de novo com a última pernada. Já mostrei para vocês aqui a minha teoria sobre Bitcoin. A minha teoria é que nesse ciclo o Bitcoin vai chegar no máximo, dar uma olhada lá em cima em 160, 170. Por isso que a minha realização final está aqui 130, 150 aproximadamente, tá? As minhas últimas realizações. Então não acredito que a gente vai ter Bitcoin a 200, 300, 400 mil. Inclusive eu tenho vídeo desde 2024, 2023, 2024. Eu publiquei vídeos aqui no meu canal falando sobre toda essa teoria aqui com fundamento gráfico e fundamento técnico, tá? Do porquê eu acredito que Bitcoin vai até só 150 a 160 mil dólares por unidade. E também a gente vai ter um super ciclo de baixa e depois um super ciclo de alta. Toda essa teoria já publiquei aqui no canal. Se inscreve e vai aqui no meu canal para você assistir essa teoria aqui. Mas esse ciclo eu continuo acreditando na continuação, tá, pessoal? Isso daqui aconteceu no ciclo passado, essa correção. Veja só, no meio do ciclo de alta do ciclo passado, do ciclo de alta passado, a gente lá em janeiro, a gente teve a correção chegando aqui aproximadamente 30%. Quando chegou fevereiro, mês de fevereiro, o mercado começou a subir devagarzinho e depois estourou lá em cima com a valorização de 100%. Vendo aqui, visualmente não parece muito, mas foram 3 meses com a valorização de 100%. Se o Bitcoin estiver repetindo a mesma coisa aqui, a gente está falando que ele vai sair desse fundo, que ele chegou em 92 mil, subindo 100%. A gente está falando que ele pode chegar lá em 180. Dá uma agulhada lá em 180, uma agulhada final e encontrar topo de mercado. Eu acredito 170 no máximo, tá? Mas 180 pode sim acontecer. A gente nunca sabe o ponto exato, mas sim uma região. E essa pode ser uma provável região aí de resistência para Bitcoin. Só que quando a gente vai comparar com umas altcoins, que é o que está assustando muita gente agora, veja o seguinte. O Bitcoin, no ciclo passado, no mês de janeiro, ele encontrou a alta máxima histórica, rompeu a alta máxima histórica, subiu no mês de janeiro, finalzinho do mês de janeiro, lá para o dia 25, 26 de janeiro, aí sim ele corrigiu aproximadamente 100%, mas isso já depois de romper a alta máxima histórica e uma formação de uma nova alta máxima histórica. Altcoins como o Ethereum, onde que estava nesse mesmo período? Lá no finalzinho de 2021. Janeiro de 2021. A gente está falando aqui, ó, não tinha encontrado a alta máxima histórica ainda estava abaixo da alta máxima histórica, teve uma correção, foi só esse pavio aqui de correção, uma correção de aproximadamente 28%, a mesma coisa que aconteceu agora, e depois ele rompeu a alta máxima histórica, subindo
aproximadamente acima de alta máxima histórica, aproximadamente 220%. Se a gente trazer toda essa análise para aqui, o que a gente está vendo acontecer para Ethereum, a partir desse momento aqui, dessa correção, até a correção que aconteceu essa semana, a gente está falando de 46%. Se o Ethereum voltar e conseguir romper a alta máxima histórica e subir 200%, não acredito em 200%, tá? No máximo 100%. Se subir 100%, a gente está falando aqui de valorização até 8 mil. Onde vai estar minha realização? Na verdade, minha realização está bem antes. 6 a 7 mil dólares por unidade eu estou realizando Ethereum. Então, está dentro do que aconteceu no passado, essa desvalorização. Para as altcoins, foram correções maiores. Sim, foi correção maior, mas não está fora do que aconteceu no ciclo passado ainda, tá? Porém, com algumas desvalorizações ainda maiores. Quando a gente vai ver aqui o Ethereum, o que está acontecendo no gráfico diário, veja que a formação do Ethereum nessa semana foi uma formação onde ele deu aquela agulhada por liquidação, então isso daqui a gente pode anular toda essa correção por liquidação aqui, e a gente pode considerar a desvalorização até esse fechamento, 2.680, ou seja, foi uma correção de aproximadamente 30%, bem dentro do que aconteceu no ciclo passado. Veja que o padrão que o Ethereum está formando nesse momento é um padrão altista, é um padrão que pode trazer uma valorização para Ethereum até 4 mil dólares por unidade bem rápido. Rompendo essa região de 4 mil dólares, onde é alta máxima histórica, aí sim o ciclo dá continuidade e simplesmente repete a mesma coisa que aconteceu. Sei que agora tem muita gente com medo do mercado, sei que muita gente desanimada, algumas pessoas até mesmo criticando análises e tudo mais, porém, o que está acontecendo agora não está fora do que aconteceu no passado. Se você está entrando no mercado agora, nesse ciclo, isso vai se repetir em todos os ciclos que você participar. E se você já participou de outro ciclo, você já vivenciou isso daqui. Você sabe como que é, você sabe como funciona o mercado. O mercado não é só ciclo de alta, não é só valorização. E você que tem mais experiência vai saber. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você já participou do ciclo de alta passado ou de outros ciclos, tanto ciclo de alta quanto ciclo de baixa. E para você que está chegando aqui agora, entenda, mercado e todos os ciclos que você participar em qualquer mercado vai ser sempre assim, não tem jeito. Principalmente com ativo volátil, tá bom? E quando a gente vem aqui para dados técnicos, para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui com os dados técnicos, ver se saiu, fugiu do padrão, fugiu do ciclo, veja aqui que o P-Cycle Top, que é um dos principais indicadores de ciclo que eu observo, ele segurou lá atrás da DMA 111, já expliquei o que é a DMA 111, 350 vezes 2, fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Não vou explicar novamente, mas você vai entender o conceito aí. Ele segurou nessa média, que é uma DMA, uma média diária de 111, e depois que chegou aqui nessa região, ele agulhou, ele tenta ir buscar a DMA 350 vezes 2. Não é uma média de 700, tá? É uma média de 350, uma DMA 350 vezes 2. Chegando aqui nessa região de 72, ele volta para buscar liquidez, lateralizar e para continuar o ciclo, até romper essa DMA 350 vezes 2. A partir do momento que ele rompe essa DMA, a gente está falando de um momento de grande euforia e FOMO. Quando isso acontece, muito provavelmente o mercado, quando voltar a corrigir, vai voltar a corrigir para um ciclo de alta. Isso aconteceu em todos os ciclos, tá, pessoal? E agora a gente não tem ainda esse rompimento para trazer uma grande euforia e FOMO para o mercado reverter lá na frente. Ele simplesmente está segurando em uma lateralização, como aconteceu no passado, tocando aqui muito próximo da DMA 111, olha só, DMA 111 em 91, ele chegou bem perto, está desatualizado aqui, tá? Mas ele chegou a agulhar lá embaixo em 92 a 91, como aconteceu no passado, para lá na frente ele tentar vir buscar a DMA 350 vezes 2, que está em 140, e tentar romper para iniciar a euforia e depois voltar com tudo, com o bear market. Aí sim a gente fala de bear market, aí sim a gente fala de ciclo de baixa para mercado. Agora, o que está acontecendo no curto prazo é outra história. A gente precisa separar o que é curto prazo, a gente precisa separar o que é médio prazo. O que está acontecendo no curto prazo é ruído mediante a tudo que está acontecendo agora, essas notícias, taxas, tarifas e tudo mais. E principalmente depois a gente vai acompanhar a dívida dos Estados Unidos, que também vai impactar no mercado, infelizmente. E tudo isso é curto prazo. Depois o mercado anula essa notícia, começa a esfriar e continua o ciclo normalmente. Veja que
no ETF de Bitcoin, por exemplo, a galera continua comprando normalmente. A gente teve um momento de realização, uma realização normal, padrão, dentro do que já aconteceu no passado, uma recapitalização normal, para voltar a entrar capital, entrar dinheiro aqui nos ETFs. Ou seja, a galera ainda está acreditando no Bitcoin, continua acreditando no mercado e por esse motivo que ainda continuam comprando. Isso é curto prazo, estão comprando no curto prazo. Quando a gente vem aqui para o curto prazo volume, veja que o volume está baixo. Mesmo comprando, a compra não é uma compra tão grande. Olha só, a gente tem essa compra aqui, não é uma compra como aconteceu aqui no dia 7/11, não é uma compra como aconteceu no dia 7 de janeiro desse ano, é uma compra menor. A gente tem menos volume, menos pessoas ali interessadas em estar negociando agora, diminuindo toda aquela pressão e aquele volume comprador. Então a gente vê o mercado um pouco mais instável com a manipulação. Porém, quando ele para de ser manipulado, a gente vê o mercado andando de lado e sem muita movimentação direcional. Ou seja, estamos dentro de uma lateralização. E isso é muito nítido quando a gente observa aqui no gráfico no curto prazo. Então, curto prazo é uma outra história, tá, pessoal? Curto prazo, a gente observa uma lateralização, como mostrei aqui para vocês, mas no médio prazo, quando a gente vai ver o ciclo de mercado, ainda estamos dentro do que aconteceu no passado, correções, padrões do como aconteceu no passado, inclusive a correção do ciclo passado, do mês de janeiro, final de janeiro para início de fevereiro, foi ainda maior, foi uma correção de quase 30%. A que a gente está vivenciando agora é apenas uma correção de 15%, isso para Bitcoin. Porém, a correção desse ciclo é maior para as altcoins e menor para o Bitcoin. Então a gente teve a inversão. No ciclo passado foi menor para as altcoins e maior para o Bitcoin, agora é menor para Bitcoin e maior para as altcoins. A gente tem essa inversão, mas ainda está dentro do que aconteceu nos ciclos anteriores, no ciclo passado. E muita atenção para Ethereum, tá? O Ethereum está fazendo uma formação bem interessante. O Ethereum vai ser o termômetro aí para as outras altcoins. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se fez qualquer sentido para você, deixa o like e deixa aqui nos comentários se faz sentido essa análise de médio prazo também, tá? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.